Vamos lá então, moçada, reforçando mais ainda sobre geografia agrária, esclarecendo de repente alguns pontos, algo que tenha ficado em relação, tá, a esse tema dentro da geografia. Eu já disponibilizei, inclusive, esses slides, então agora, né, fazendo um foco maior, esclarecendo e, de repente, explicando e aprofundando um pouco mais as explicações, beleza? Então vamos lá. Quando se trata da agricultura, é importante lembrar que essa é uma das atividades mais antigas, né, que existem, praticadas pelo homem. Lembra uma evolução até da sociedade humana, né? O homem deixou de ser apenas e simplesmente um coletador, né, de recursos da natureza e ele passou a ser produtor. Então a agricultura ela faz parte do setor primário da economia, né, mas é o setor base para que os outros setores eles existam. E a agricultura ela depende, claro, de fatores naturais, né, que vão definir praticamente, né, a existência, a ocorrência da prática dessa atividade. Normalmente nós definimos, né, como fatores naturais o solo, o clima e o relevo. O solo, porque é onde se cultiva, não é, os produtos agrícolas. Não é qualquer solo que pode ser utilizado, então existem chamados solos agricultáveis. Não é? O relevo, porque nós falamos de geomorfologia, né? As diferentes unidades, montanhas, planaltos, planícies, depressões. Sabemos que não se produz, não se cultiva, né, em qualquer área, então o relevo faz uma influência, faz uma diferença significativa, e o clima principalmente, né? Podemos admitir que o clima é o fator principal, é o fator natural principal, e a agricultura ela depende especificamente do comportamento do clima e do tempo, tá? Por maior modernidade que exista, tá? A agricultura em relação ao clima, ela é uma atividade de risco, ok? Existem diferentes tipos de cultivos, né? Nós identificamos os temporários e os permanentes. Os cultivos temporários são aqueles que, para você ter o produto, você vai colher, mas você destrói. Então, por exemplo, você tem soja. Soja é uma cultura temporária. Por quê? Você prepara o solo, você lança a semente, espera crescer, vai lá e colhe. Você retira, né? Você destrói praticamente o vegetal, no sentido da colheita, é claro. Permanente é quando você não precisa destruir, né, o vegetal. Por exemplo, você planta, né, você tem uma plantação de laranjas. Para você colher a laranja, você não precisa derrubar o pé de laranja. Né? Você tem uma plantação de maçãs. Para você colher a maçã, você não precisa derrubar o pé de maçã. Então, chamamos isso de culturas permanentes. Tá? E os objetivos? Quais são os objetivos da agricultura? Primeiro, claro, obtenção de alimentos. A maior parte do nosso alimento vem da prática da agricultura. Tá? Produção de insumos industriais, ou seja, matéria-prima. A agricultura ela também produz muita matéria-prima para o setor industrial. Não esquecendo, né, a indústria alimentícia. Veja, a maior parte do alimento que nós consumimos é industrializada. Tá? Então, dentro dessa questão, né, os insumos e a matéria-prima, né, necessários ao processo industrial. Tranquilos? Bom, quando se trata da agricultura, né, nós falamos anterior agora dos fatores naturais. Tá? Aqui você tem os fatores que realmente definem a atividade agrícola dentro de uma questão econômica. Então, que fatores são esses? A terra, nós temos, deixa eu clicar aqui, ó, a terra, tá? Já vou colocar todos. O capital e o trabalho. Então, quando nós falamos da agricultura como atividade econômica, tá? Então a terra, porque ela é necessária, então a questão da propriedade agrícola. Quando se trata da propriedade agrícola, nós vamos falar aqui
em pequena propriedade, média propriedade, grande propriedade. Daí vamos entender qual é a referência para eu classificar o que é pequeno, médio, o que é grande, tá? Capital, que é o dinheiro, a questão do investimento, né? Nós sabemos da necessidade de se investir. A agricultura é uma atividade que ela também exige investimentos dependendo da sua estrutura, da sua característica, e o trabalho, considerando o quê? Mão de obra. Então, claro que quando se trata dessa situação toda, né, nesse diagrama que você observa aí, você tem, primeiro, a preparação do solo. Como eu disse, não é qualquer tipo de solo. Se bem que hoje nós temos aí a pedologia, que é uma ciência específica, né, sobre solos, e hoje mesmo que o solo não seja tão bom, você pode torná-lo. Tanto que você observa, né? Tratando-se de uma ciência, a pedologia, a preparação do solo, muitas vezes vai exigir investimentos. Então você vê a necessidade primeiro de uma análise desse solo, né, para buscar características desse solo e analisar, né, a produção, que tipo de produção pode ser feita. Tá? Se há necessidade de manter ou de melhorar esse solo, a aplicação de fertilizantes, corretivos, né? Tudo isso depende do quê? De um levantamento. Tá? Solo preparado, vamos para o plantio. O plantio, claro, dependendo do tipo de produto, do tipo de cultura, também tem que existir um trabalho, um levantamento envolvendo, né, o setor produtivo, a questão do mercado, a questão do comércio, qual é o melhor produto, né, qual é o produto que está em alta em termos de mercado, uma série de coisas. Né? Aí existe o acompanhamento da lavoura. Então, normal a presença até de profissionais específicos para isso. Tá? Porque você tem que estar lá a presença de um engenheiro agrônomo, né? Que vai acompanhar pragas, doenças, né? O uso de defensivos para isso tudo. Então, tem que existir o acompanhamento dessa lavoura para que lá no final a produção ela seja interessante. Aí vem a colheita. A partir da colheita, né, se define o grau de produtividade. Tá? Se essa colheita vai ser feita com alta tecnologia, utilizando-se máquinas, sensores, enfim. Falamos muito de uma atividade que evoluiu. A agricultura, ela evoluiu bastante. Nós temos aí uma agricultura moderna, hoje chamada até de agricultura de precisão, onde a mais alta tecnologia ela vem sendo aplicada. Mas os investimentos, eles são, claro, eles são necessários. Tá? Em relação a características, e já focando um pouquinho da agricultura brasileira, né? Existem dois tipos de agricultura, a do rico e a do pobre. Como assim? Existe aquela agricultura praticada por pessoas que têm condições de investir, né? Principalmente em modernidade, já é uma agricultura mais comercial, onde os investimentos são altos, são elevados. Normalmente, quando se trata da agricultura do rico, eu estou falando das grandes propriedades, dos grandes latifúndios, não é? E tem aquela do pobre, que são as pequenas propriedades, geralmente até uma agricultura familiar, não é? Onde você não tem tanto investimento, onde você não tem tanta modernidade, mas é uma cultura, é uma agricultura necessária, porque grande parte, inclusive, dessa agricultura produz o quê? Alimentos, tá? O principal fator dentro da agricultura brasileira é a terra. É a característica envolvendo as propriedades. E no Brasil, um grande problema que nós temos, tá? É a estrutura fundiária. Ou seja, essa má divisão das terras, das propriedades agrícolas, tá? Outra situação, né, o avanço da fronteira agrícola para o aumento da produção. Esse é um outro detalhe. A agricultura é uma atividade necessária, mas a agricultura é uma atividade que promove a degradação de biomas.
porque você tem a necessidade da retirada da cobertura natural vegetal. Você fazendo isso, você já começa o processo de modificação do bioma, você já causa desequilíbrios, você pode promover inclusive desequilíbrios em relação ao clima, que é o fator natural fundamental na prática da agricultura. Você tem aí o uso muitas vezes, né, da química, dos adubos, dos fertilizantes, dos agrotóxicos, tudo isso gera poluição, tá? E principalmente contaminação de solo, de água, tá? Então, quando se trata do avanço da fronteira agrícola, é realmente bem preocupante, tá? O que se busca hoje é você aumentar produtividade, sem que tenha necessidade de você ampliar o espaço de produção. Mas isso é um grande desafio, tá? O Brasil a agricultura brasileira é uma grande produtora mundial de insumos, então o Brasil realmente tem hoje uma responsabilidade significativa na produção de alimentos no mundo inteiro. Nós podemos admitir que o Brasil representa a segunda produção mundial de produtos agrícolas, tá? E grande parte da nossa agricultura, ela é de exportação. Ou seja, nós procuramos abastecer muito o mercado lá fora, tá? E claro, dentro da nossa agricultura, essas são as principais características. Aqui diferenciar para vocês dois sistemas de produção, tá? O sistema extensivo e o sistema intensivo. O sistema extensivo, o elemento mais importante nesse sistema é a terra, ou seja, é a propriedade. Ela é a base para se praticar a agropecuária. E esse sistema extensivo, ele se aplica tanto para a agricultura como também para a pecuária, tá? Então lembra, o principal elemento é a terra. Já no sistema intensivo, o empregado, ou melhor, o elemento principal é o dinheiro, é o capital, é o investimento, é a tecnologia. Então, no sistema intensivo, o principal elemento é o capital, é o dinheiro, é o investimento. E, claro, associado a isso, a tecnologia. De novo, da mesma forma, o sistema intensivo se aplica tanto para a agricultura como também para a pecuária, certo? Bom, são os dois sistemas que caracterizam, né, o uso da terra, o uso da propriedade. Lembra que quando se trata de atividade rural, destaca-se principalmente a agricultura e a pecuária. Então, a figura do produtor. Então, são esses, né, os sistemas agropecuários que existem. Tudo bem? O que a moçada vai acompanhar agora são sistemas agrícolas. Você viu lá os sistemas de produção agrícola intensivo e extensivo. Então vamos agora aos sistemas agrícolas. Então, o que é o sistema agrícola? É o modo como o produtor ele vai realizar a atividade agrícola. Isso, claro, em uma determinada área. Então, de acordo com a forma, o modo como ele realiza a atividade agrícola, os sistemas eles podem ser a agricultura itinerante, nós já vamos conhecer pontos, né, sobre cada um desses sistemas, a agricultura camponesa, a agricultura de jardinagem, o sistema de plantation e, claro, a moderna empresa agrícola, nós chamamos de agricultura moderna, e aí envolve, né, pelo próprio nome já sugerindo,
não é? Um grande investimento. Não é? O principal elemento aí, com certeza, é o capital. Então vamos lá, vamos partir para a agricultura itinerante. Itinerante, esse sistema também pode ser chamado de coivara, tá? Porque na realidade é um sistema muito parecido com a prática de cultivo feito pelo índio, tá? Você tem esse sistema muito comum em países subdesenvolvidos, principalmente no continente africano, asiático e latino-americano, tá? Um baixo nível tecnológico, então um sistema bem primitivo, bastante rudimentar, com muito pouco conhecimento, com técnicas muito tradicionais, né? Que é a prática da queimada, aí principalmente, uma prática que teria necessidade de ser abolida completamente, né? Porque a queimada ela causa um processo de esgotamento precoce do solo, então existe uma grande falta de conservação de solo nesse sistema de produção, não existe investimento, então não existe capital, né? Porque são pequenos produtores, são pequenos agricultores, são propriedades pequenas e normalmente esse tipo de sistema ele é feito para o consumo próprio. A gente chama isso de subsistência. Então envolve a família trabalhando e eles vão produzir, né, aquilo que é necessário para o seu sustento. Então a organização dele é familiar, tá? É plantar para consumir, né, para sobreviver. Tá? Então realmente essa é uma prática bem simples, né? Sem muito conhecimento, sem muita, né? Não existe praticamente nenhuma tecnologia aqui sendo aplicada, tá? É para consumo próprio, tá? Se tiver algum excedente, tipo assim, é coisa pequena que não gera mercado, não gera comércio. A agricultura camponesa, tá? Aí já é um pouco diferente, porque a agricultura camponesa, o principal fundamento dela é um trabalho não assalariado, tá? Então, significa, né? O trabalho é feito, existe uma relação de trabalho, mas ela não é capitalista. Então, isso você tem nas pequenas propriedades sendo praticada. Existe o sistema que eles chamam de parceria, né? Quando existem acordos feitos entre o dono da propriedade e aquele que vai lá para, né, o camponês que vai lá para trabalhar, que vai lá para produzir, vai tentar, né, tirar a sua sobrevivência de lá através de comércio, de mercado, porque aí sim vai existir um mercado. Né? Normalmente você vê isso nas feiras, né? São os produtores, né? São os camponeses. Tá? Sistema de parceria ou de arrendamento, né? Que é tanto a parceria como o arrendamento são modos de exploração indireta, tá? Ou seja, não são feitas pelos donos da propriedade. Né? No sistema de parceria é um acordo e no sistema de arrendamento existe um pagamento, como se faz, né, para alugar uma casa, uma loja, enfim, se aluga terras. Tá? Então não existe investimento feito pelo governo, ou seja, não existe um apoio, não é? Créditos, enfim, que favoreça, que facilite um pouco mais o trabalho desse tipo de sistema. E claro que a produtividade dentro desse aspecto, ela vai ser muito baixa. Não é? Por quê? Porque não há investimento, não há tecnologia, não existe muito aperfeiçoamento na prática desse sistema. Tá? Então, claro que também é um destaque aí para países, né, subdesenvolvidos. Aqui você vê um ambiente de feira, o que você vê ali é o camponês vendendo o produto que ele cultivou, tá? E tentando daí tirar a sua renda, a sua sobrevivência, certo? Aí nós temos a agricultura de jardinagem. A agricultura de jardinagem ela é típica, tá, do Sudeste Asiático e do Extremo Oriente. Então, países como a China, Indonésia, Tailândia, Malásia, Japão, né, são países que praticam, né, que utilizam esse sistema. Usa muita gente para trabalhar, então um uso intenso de mão de obra, tá? A produção é voltada para o mercado interno, então eles cultivam normalmente alimentos que vão ser consumidos pela própria população, tá?
utilizam espaços pequenos, tá? Qualquer área onde seja possível produzir alimentos. Então aqui você não vai ter grandes áreas, grandes espaços. Eles procuram aproveitar os pequenos espaços existentes, tá? Por isso ela é chamada jardinagem. A ideia é entender como se fosse um jardim, né? Então é algo pequeno em termos de área, mas ali se produz ou busca, né, ter produção e o melhor possível, é claro, para abastecer o mercado interno, tá? Nesse caso, você tem, né, uma atividade que gera empregos. Então, ela vai gerar justamente para quem vive no campo. Então, esse é onde você tem o famoso trabalhador volante, né? Aqui no Brasil a gente chama de boia fria, né? Aquele que trabalha nessas propriedades, né? Recebendo um pagamento pela jornada de trabalho que tem, tá? Aqui você vê, é muito comum esse tipo de estrutura lá na Ásia. Esse é o cultivo, né? Aqui é de arroz, é o chamado arroz de várzea. Então você vê essa lâmina de água, né? Isso é uma área de várzea, o nome já diz, é uma área de inundação, tá? Então realmente essa água permanece por aí. E aí eles plantam, né, o arroz e depois fazem a colheita. Então veja, usar a máquina que é impossível. Né? Por isso a necessidade aí, né, da mão de obra, né, para produzir, né, e o que se produz aqui abastece o mercado interno. Beleza? Sistema de plantation. O sistema de plantation sempre você vai relacionar ao processo de colonização, tá? No sistema de plantation, o que nós temos é a influência do colonizador, tá? Então, pelo sistema de plantation, nós temos aí as chamadas monoculturas de exportação. É o cultivo de um produto só, um produto de grande valor de mercado, e esse produto ele é cultivado para abastecer o mercado externo. Ele não é usado para o mercado interno. Outro detalhe, no sistema de plantation, caracterizam-se os latifúndios, ou seja, as grandes propriedades. A mão de obra ela é assalariada, mas ela é muito barata. Existe um baixo custo de pagamento para essa mão de obra, tá? Então, é um sistema que você vai encontrar na África, na Ásia e na América Latina. Por quê? Esse foi o alvo, não é, dos colonizadores, não é? Continente africano, continente asiático e o latino-americano. Existe um investimento muito pequeno em termos de tecnologia, tá? O que se procura é a produção pelo tamanho da área existente, por isso os latifúndios, né? E, claro, é um sistema que enriquece quem é dono, tá? O latifundiário, tá? Mas empobrece os trabalhadores rurais, porque existe, na realidade, uma grande exploração dessa mão de obra. E esse sistema, como foi introduzido pelo colonizador, né, normal, né, que a partir daí, como consequência, inclusive, grandes conflitos existentes no campo. Tá? Então, esse é o sistema de plantation. Tá? Tá aqui para você ver a grande área, né, a grande propriedade, né, representando essa modalidade, que é o sistema de plantation.